Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar aqui em mais uma aula resolvendo teoremas e demonstrações, é isso aí. Hoje não vai ser questão, hoje eu vou de fato trazer o que eu prometi na aula anterior, que é o vídeo de derivada, para vocês não ficarem tão perdidos assim no nosso curso de cálculo. Porque daqui para frente eu vou começar a fazer mais vídeos de cálculo, é um tema que eu gosto bastante. Eu não estava fazendo tanto porque eu queria focar mais em questão, mas eu decidi que eu vou fazer porque eu gosto bastante. É um tema bem interessante, tem várias demonstrações legais que só podem ser feitas com cálculo. E eu não queria ficar preso só no foco em questões, sabe? Eu não queria só fazer questões. Eu queria também trazer algumas noções de teoria. Então daqui pra frente eu vou mesclar questões com aulas. Eu posso fazer aulas aí de química, posso fazer de física, matemática, cálculo, várias disciplinas aí da área de exatas. Então hoje eu vou inaugurar o nosso curso de cálculo com a primeira aula de derivada do canal. E aí você me pergunta sobre a questão do pré-cálculo, limites. Eu acho que para o nosso curso, que é bem básico, não é nada avançado, realmente para você ter um mínimo de noção de cálculo, eu acho que não vai ser necessário eu fazer uma aula só sobre limites. Eu acho que eu posso só dar uma noção bem básica de limites. Eu não vou trabalhar com epsilons e deltas, por exemplo, que é um tema bastante abordado no pré-cálculo, creio eu. Mas vou falar simplesmente a noção mais primordial do limite, quase que intuitiva, e eu vou utilizar dela para provar a derivada. Depois que eu provar a derivada, eu vou encerrar essa primeira aula, e aí eu vou utilizar das nossas próximas aulas para poder aplicar os conceitos. Eu já lancei um vídeo sobre a derivada do logaritmo natural, que foi nesse vídeo que eu disse que eu ia fazer isso daqui. E ali já era mostrando, utilizando o teorema, mas eu não tinha explicado de fato o que era. Então hoje a gente vai provar. Porém, vamos começar com uma definição inicial. O que é a derivada? A derivada, ela não é nada mais nada menos que uma taxa de variação de uma função em relação à sua abscissa. Ou seja, se a gente pegar aqui uma função qualquer afim, eu posso calcular a variação do eixo y pelo eixo x. Então vamos, por exemplo, pegar uma função aqui que vai ser essa. Essa função, ela vai ser uma função, deixa eu pensar aqui, uma função 2x, pronto. Ou seja, f de x igual a 2x. Essa vai ser a nossa função de exemplo. Vou botar aqui o eixo y, o eixo x. E você percebe que eu vou fazer algumas marcações que demonstram justamente os intervalos que eu quero descobrir a minha taxa de variação. Eu vou dar primeiro a ideia de como você pode aplicar a derivada da forma mais primordial possível. E no caso eu vou utilizar aqui da nossa função f de x. Você percebe que no eixo y a gente vai ter aqui um valor, por exemplo, 4. E aqui no eixo x a gente vai ter 2, aqui vai ser 4, aqui vai ser 8, por exemplo. Como que eu sei qual foi a taxa de variação dessa função? Eu vou calcular justamente a tangente de um triângulo. Eu vou formar um triângulo aqui, isso aqui é noção básica de trigonometria. Eu vou formar um triângulo aqui, vou chamar esse ângulo de alfa, e a taxa de variação da função, que é a nossa hipotenusa aqui, ela vai ser justamente a variação no eixo y dividida pela variação do eixo x, vulgo tangente de alfa. Então, tangente de alfa vai ser igual a delta y sobre delta x. Até aí eu acho que você conseguiu compreender, né? E a gente chama isso de derivada dessa função. Então, por exemplo, se eu quero calcular dentro desse intervalo, eu vou obter que delta y sobre delta x, ou seja, a nossa variação de y sobre a variação de x, ela vai ser, a variação de y é 4 sobre 2, que vai ser igual a 2. Então, essa é a nossa noção meio que primordial do que é a variação de uma função em um certo intervalo de x. Então, de 2 para 4,
a gente teve uma variação na função de 2. Entendeu? Essa aqui seria basicamente a noção primordial. Então, aplicando isso para praticamente todas as funções afins que você for obter, você vai perceber um padrão. Você vai perceber que a variação ΔY por ΔX, eu vou até apagar aqui o que eu fiz, você vai perceber que a variação ΔY sobre ΔX ela vai ser sempre igual se a gente for ter, por exemplo, a variação de uma função nx mais b, essa variação vai ser sempre, adivinhe, n. Você pode aplicar isso para qualquer função e você vai descobrir isso. Então você já percebeu que a derivada é um conceito que só é aplicável para retas, porque a gente só consegue achar a tangente de uma reta. A gente só consegue calcular o ΔY por ΔX de uma reta. Se você for tentar aplicar para uma função curva, não vai ser a mesma coisa. A gente não vai ter uma hipotenusa, por exemplo. A gente vai poder achar uma reta, mas não vai ser uma reta tangente. Vai ser uma reta secante. Observe. Eu peguei aqui uma função qualquer exponencial e observe que se eu for tentar calcular a derivada entre dois pontos, ou seja, eu for calcular a taxa de variação entre dois pontos, você vai perceber, diferente da função afim, que a gente conseguia traçar uma reta que fosse tangente à nossa reta que a gente queria, você vai perceber que aqui não tem como, porque quando eu for traçar uma reta entre esses dois pontos, eu vou obter aqui o que? Eu vou obter uma reta secante, não uma reta tangente. Então, como que eu ia calcular a derivada de uma função se eu obtenho uma reta secante ao invés de uma reta tangente? E a definição de derivada é justamente a reta tangente à função. Eu vou fazer uma mágica aqui, eu vou aproximar os intervalos. Então, você percebe que à medida que eu vou aproximando esses intervalos, vou botar eles bem pertinho do outro, quando eu for traçar uma reta, ela vai estar parecendo mais com uma reta tangente, correto? É porque eu não tracei aqui direito, mas você vai perceber que ela vai estar mais semelhante a uma reta tangente. Mas ainda assim vai ser uma reta secante. Então, como que eu transformo, de fato, em sim uma reta tangente? Aí chega o truque. Eu teria aqui nessa função, se você perceber bem, ela é curva, mas à medida que eu vou me aproximando, eu vou dando um zoom aqui na câmera, ela vai mais se assemelhando a uma reta, não é não? Ela fica cada vez mais parecida com uma reta. Chega um ponto que ela já é quase reta, é porque aqui eu não consigo aproximar mais que isso. Mas se eu for pegar, por exemplo, o décimos, eu vou pegar aqui agora. E utilizando aqui do décimos, se eu for aproximar, eu peguei aqui uma função quadrática. Se eu for aproximar aqui, ela ainda será curva, correto? Porém, quanto mais eu me aproximo, mais reta ela vai ficando. Mas ainda assim, vai ser uma reta secante. Então, vamos acompanhar o raciocínio aqui. Se quanto mais eu me aproximo, mais eu me assemelho a uma reta tangente, então, se a distância entre esses pontos for zero, então a gente for praticamente zero, não vou nem dizer zero, ela for muito próxima de zero, o mais próximo que você puder imaginar, mas ela não chegar a zero de fato, então a gente vai ter dois pontos diferentes que vão estar muito próximos, e aí a gente vai ter como se fosse um limite matemático. Então qual é o nosso limite? O nosso limite é assim: quanto menor a distância entre esses pontos, que a gente vai chamar de ΔX, afinal são dois intervalos. Eu vou, por exemplo, traçar aqui na nossa função dois intervalos. Vou traçar o intervalo x1 e o intervalo x2 nos seus respectivos eixos f de x1 e f de x2, correto? Aqui eu já estou realizando uma demonstração formal. Mas por enquanto vamos nos prender a uma ideia mais simples, né? Vamos nos prender à ideia do limite matemático. Se a gente vai ter uma certa distância entre esses pontos no eixo x, eu vou chamar ela de ΔX. Mas a maior parte dos livros chama essa distância de h. É simplesmente um termo que designa essa distância. Então eu vou utilizar h mesmo, porque
Eu já vou utilizar em outros vídeos H, eu já utilizei, então vai continuar sendo H, para melhor compreensão de todos vocês. H é justamente a distância entre x1 e x2. Então, eu vou poder dizer que x2 é H mais x1. Então, eu já vou poder fazer uma substituição aqui. F de x1 mais H. Pronto. Eu também vou substituir aqui, x1 mais H. Por enquanto, a gente está trabalhando com intervalos grandes e a gente ainda tem aquela reta secante que não determina a derivada. Porém, lembrando que eu disse, quanto mais perto esses pontos estiverem, maior vai ser a nossa precisão quando calcularmos a derivada da função. Então, se eles estiverem ridiculamente próximos, a ponto de eles serem praticamente o mesmo ponto, ou seja, é uma ideia quase que intuitiva. Quanto mais eu aproximo os dois pontos, mais precisa é a nossa derivada. Então, se elas forem praticamente zero, então a gente vai ter uma derivada praticamente perfeita. E como o zero ele é um valor que eu posso ter 1 bilhão de casas decimais depois de uma vírgula, então quanto mais eu me aproximo do zero, mais eu vou ter essa precisão. Eu vou dizer que o limite de h tendendo a zero, ou seja, o limite entre a distância entre os dois pontos tendendo a zero, vai deixar a nossa derivada perfeita, vai deixar a nossa derivada completa. E o limite, ele basicamente trabalha isso. Ele trabalha justamente intervalos que são tão pequenos, mas tão pequenos que são imensuráveis. Eles são praticamente zero, mas eles não são iguais a zero. É uma ideia interessante que é utilizada no cálculo. O intervalo é muito pequeno, mas mesmo assim a gente pode dizer que a gente está trabalhando definitivamente com a derivada da função, mesmo que a distância seja muito pequena. A gente ainda não vai ter uma reta secante. Então vamos lá. Agora eu vou realizar a demonstração formal para vocês. Na demonstração formal, eu vou utilizar aqui que a derivada ΔY sobre ΔX vai ser igual a f de x1 menos f de x2. Por quê? Porque justamente a gente está analisando dois pontos. A gente está analisando o x1 e o x2. Então a gente vai fazer a diferença dessas funções. Eu fiz até errado, é x2 e x1 sobre x2 menos x1. Correto? Agora, isso aqui é intuitivo. Agora eu vou modificar um pouquinho. Eu vou aplicar aquela coisa que eu tinha dito aqui. O f de x, o x2 ele é x1 mais h. Então eu vou botar aqui f de x1 mais h menos f de x1 sobre o x2. Se você substituir por x1 mais h, vai ser x1 mais h menos x1, vai dar h. Pronto. Eu nem vou precisar mais escrever esse 1, porque eu já estou trabalhando com um só ponto. Então, agora eu vou dizer que ΔY sobre ΔX é igual a f de x mais h menos f de x sobre h. Ainda está incompleto, porque isso aqui é como se fosse a reta secante. Então, como que eu deixo essa derivada precisa de fato? Como eu transformo ela em uma reta tangente? Eu vou aplicar agora o limite matemático. E eu vou transformar completamente aqui. E eu vou chamar agora essa variação delta de d, para identificar que é uma variação infinitesimal. Então, eu vou dizer que é dy de dx. dy de dx vai ser igual a limite de h, que é a variação em x, ainda dá zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. E um dos princípios do limite é que você não pode simplesmente substituir ele por zero. Porque se eu substituir aqui por zero, vai dar um valor indeterminado. Por isso que a gente diz que não é zero. Ele tende a zero, mas a função descrita é exata. Ela não é tendendo. Se você tiver mais interesse
em limites, assim, para você entender ou não conseguir entender com essa aula, eu recomendo que você veja livros relacionados a pré-cálculo. É muito interessante, que lá tem bastante. Talvez eles só expliquem melhor que eu, mas para mim é uma ideia bem intuitiva. Eu não demorei tanto para poder entender o conceito. E aqui a gente já tem a demonstração da nossa derivada para qualquer tipo de função, porque o ΔY e ΔX era só para funções afins. Mas agora que a gente consegue transformar funções curvas em retas, utilizando esse limite, a gente consegue calcular a derivada de qualquer função. E como a derivada é uma constante, ela meio que não muda dependendo da função, de qualquer ponto que você analisa, então a gente vai conseguir aplicar essa fórmula para absolutamente todas as derivadas. E aqui você pode usar para, por exemplo, x², ln de x, que eu já usei em um vídeo. Funções afins também, você pode aplicar essa mesma definição, funciona. Mas as regras primordiais para funções, para derivadas, são derivada de constante. Como não tem x, ou seja, derivada de 3 é igual a zero, não tem variação, certo? Agora, por exemplo, derivada de x, de um valor x, também só tem variação relacionada a x. Então, já sabe, a variação é 1. Porque de y para x, está variando só 1. Agora, se for, por exemplo, nx, você já sabe, vai ser n. Se for x elevado a n, aí complica um pouquinho mais. Você pode aplicar essa definição, mas você vai descobrir que para qualquer função assim, você vai ter nx n menos 1. Existem outros tipos de derivação. Existe a regra da cadeia, a regra do produto, um monte de formas de você derivar. E depois eu vou trazer ela em mais vídeos, mas hoje foi mais isso, era só mesmo para explicar para vocês de onde surgiu, como que você usa, como foi feita a demonstração. Qualquer dúvida aí, fiquem à vontade nos comentários para perguntar, eu vou tentar responder quem tiver com dificuldade. E qualquer coisa vocês podem mandar até ideia de vídeo do que eu posso fazer. Então valeu, pessoal, até mais.